Bem, irmãos, como que hoje é a ceia, o dia da ceia do Senhor, lembram bem, ceia do Senhor, não é santa ceia. A ceia não santifica ninguém, a ceia não salva ninguém. Nós devemos ser santo para participar da ceia. A ceia não vai deixar nós mais santos, nem mais e nem menos. Às vezes, conforme como que participa dela, pode ser que prejudique a santidade da pessoa, do cristão, ou castigos, né? Porque a ceia do Senhor é para os salvos, os membros da igreja local. Pode ser membro de outra igreja batista, não participa da ceia conosco, porque é para a igreja local. Ela é ultra restrita. Tem 3 tipos de ceia. Ceia aberta, que é todos os evangélicos. E ceia restrita, todos os batistas. Pode tomar. Entre a comunidade batista. Ultra restrita, então aí é fechado. Só os membros da igreja local. Então, como nós vamos falar de Jesus, vocês abrem no Evangelho de Evangelho de Mateus 26, porque eu estava estudando em João, hoje estudei 3 lugares para me pregar hoje. Salmos 22, Evangelho de João capítulo 17 e 18 e outro por Mateus capítulo 26. Se tivesse tempo de estudado mais, teria mudado talvez. Mas o Espírito Santo me iluminando a mente, que eu pregaria capítulo 26 de Mateus, Evangelho de Mateus. Vamos falar de Jesus. Por que falar de Jesus? Porque Jesus, ele é o nome digno de ser adorado, de falar dele, de aceitá-lo. Esse Jesus vivo. Jesus é quem salva, aceitando ele, de verdade mesmo. Então ele diz aqui no versículo 1: e aconteceu que, quando Jesus concluiu todo este discurso, disse aos seus discípulos: bem sabeis que dentro de 2 dias se celebra a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus já falou 2 dias, ele sabia, porque ele era Deus. Jesus, ele como homem, ele se limitou do poder que ele tinha, mas a sua divindade não. Mas ele tanto ligado com o Pai, que o Espírito Santo falava com ele. Então ele sabia. Quando ele concluiu esse ensino, que ele ensinando, um discurso dirigido para o povo dele, os discípulos. E aí Jesus Cristo aqui, através do Espírito Santo, revelando para ele o fato que Judas o enganaria. Então Judas não pegou Jesus de surpresa e ninguém, porque ele já sabia. Verso 3: então os principais dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos do povo, reuniram-se no átrio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem a Jesus, por engano, e o matarem. Então nós vemos aqui que eles, os principais dos sacerdotes com os escribas,
e os sacerdotes, os anciãos do povo, os anciãos, que os chefes dos povos, os mais velhos, que estavam na frente. Então eles consultaram mutuamente, uma reunião assim, daquela conversa com eles, mas foi uma reunião diabólica. Não é como a reunião que nós reunimos para falar dele, para pregar dele. Aí, pelo contrário, uma reunião diabólica, que acontece muito isso hoje, e falando em segredo, para o povo não ver, e queria ser de uma maneira tão sangrenta, que desafiava a qualquer um. Porque Jesus teria que passar por esse desafio. Mas diziam, não durante os dias da festa, versículo 5, para que não haja alvoroço entre o povo. Então ele diria que no dia da festa ia ter muita gente, o povo, e o povo que amava Jesus. Então eles queriam fazer escondido. Agora nós vemos aqui no seio de Maria, em Betânia, unge a Jesus. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, tendo um vaso de alabastro, com unguento de grande preço, e o derramou sobre a cabeça dele, estando assentado à mesa. Vocês notem bem que essa mulher... Então os pessoal ficaram admirados. Que essa mulher, na casa de Simão, o leproso, e foi um perfume caro, muito caro mesmo. E ela foi aproximando dele, essa mulher, e com esse vaso de alabastro, com unguento de grande preço, muito, muito caro, e derramou sobre a cabeça de Jesus. Ungiu ele enquanto ele estava vivo. Então ela procurou fazer enquanto ele estava vivo, que depois de morto não adiantava ir depois pôr perfume, porque olha, a história até é bonita. Hoje as pessoas fazem as coisas depois que a pessoa morre, faz a lembrete, né? Começa a fazer festa, honrar o nome da pessoa, vai mostrar tudo o que a pessoa era, começa a recordar tudo. Quando é vivo, ninguém se lembra daquela pessoa, ninguém se lembra, depois que morreu, pronto. Só que as pessoas hoje, Jesus morreu, deve lembrar dele aí ao contrário, quando a gente está vivo. Lembrar de Jesus enquanto está com vida. Faz como essa mulher. Ela aproximou de Jesus, ela creu em Jesus, de certo. Ela sabia que Jesus ia ressuscitar, talvez. E ela olhando, olha como é que Deus preparou. Perfumando Jesus, que talvez tinha costume, talvez tenha hoje, de jogar perfume no corpo, depois que morreu. E Jesus jogou o perfume, e Jesus daí 3 dias ressuscitou. Nem sumiu o perfume talvez, né? E os seus discípulos vendo isso, indignaram-se. Olha, os discípulos, vendo no versículo 8. Os seus discípulos vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Principalmente Judas, que eu acho que levantou a primeira queixa, deve ser. Porque se podia vender este unguento por grande preço e dar-se aos pobres, era uma ação boa que fizesse, não era? Se for fazer, eu penso isso hoje,
Acha que é melhor dar aos pobres do que para outro fazer, aplicar, por exemplo, no caso daqui, que nem foi ungir os pés de Jesus. Perceberam bem, irmão? Mas, e Judas disse isso, porque ele estava interessado no dinheiro. Então Jesus, porém, conhecendo isso, está no versículo 10, Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que importunais esta mulher? Pois tem feito comigo uma boa ação. Ele não reprovou ela. Aí, por quê? Porque ela fez considerando, preparando pela morte, que é na cruz do Calvário. Ainda Jesus disse: portanto, os pobres sempre tende convosco, mas a mim não me haveis de ter sempre. Então, ele se referiu ao corpo dele, humano, vivo. Vocês não vão ter sempre eu aqui presente com vocês. E os pobres, vocês sempre vão ter pobre para vocês ajudar. Então Jesus, ele conhecendo isso, ele falou: por que esses caras ficar importunando essa mulher porque ela fez isso? Portanto, os pobres sempre tendem convosco, mas a mim não haveis de ter sempre. Então, para hoje, aquele que ainda não tem Jesus, é uma oportunidade agora, nesta vida, de ter Jesus. Porque nem sempre vai ter ele a oportunidade de aceitá-lo. Porque a gente pode morrer a qualquer hora. Se você morrer com Cristo, está com Ele, está junto com Ele. E se morrer sem Cristo? Então a oportunidade é hoje, não é amanhã. Era para ser ontem. Então ele está falando do corpo humano dele. Por quê? Ele ia, e o corpo dele ia ser ressuscitado e ia subir aos céus. E ele subia ao céu, está garantida a nossa salvação. Porque derramando, versículo 12, porque derramando ela este unguento sobre o meu corpo, o fez para preparar-me para o meu sepultamento. Quem é de nós que fala isso, irmãos? Nem a pessoa estando na cama bem doente, ele não fala, ele não sabe, ele tem esperança de sarar. Então Jesus, sem doença nenhuma, Jesus, ele era perfeito em tudo. Eu vi alguém comentar isso, uma pregação, não aqui, né? E ele falou, dizendo, com toda certeza, que ele acreditava, sim, que Jesus, acho que não deu um espirro. Jesus foi um homem perfeito em tudo, sem pecado, sem doença, porque a doença, ela é resultado do pecado, a doença. Você dá um espirro, tosse, é consequência da enfermidade que está ali. Então ele disse: porque derramando ela este unguento sobre o meu corpo, o fez para preparar-me para o meu sepultamento. Porque depois da morte, ele ia ressuscitar, e ele levantaria dos mortos, ele ia subir aos céus. E além de ser sem pecado, ressuscitou com um corpo glorificado, ainda perfumado, por essa mulher. Ela não mediu esforço, ela tinha. Aqui ele fala, o homem, o valor, ele fala aqui, traduzindo, vamos ver onde que está aqui.
aproximadamente, fosse hoje, ele disse, de 12 mil dólares no dinheiro, se fosse de agora, aproximadamente. Imagina só que valor. Uma mulher devia ser rica, de dar aquele perfume que aguenta caro. E hoje ninguém quer dar nada para a obra de Deus, às vezes não dá. A sua vida, o seu tempo para Deus, preocupa tanto com as coisas deste mundo e não preocupa nada com Jesus. Aí ele disse no 13: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Então, esse evangelho que ele está falando, esse versículo, nós estamos falando. Então ele escreveu, em verdade, eu digo que onde quer que este evangelho, este versículo 13, onde for pregado, quando ele for pregado em todo o mundo, pregando aqui agora, quantas vezes já foi pregado, será referido o que ela fez, que aquela mulher fez, para a memória sua, nunca será esquecido. Então, por isso que nós devemos amar a Jesus, porque gente amou muito, que deu tudo que tinha para Jesus, dando o seu tempo, dando o seu amor, dando o seu coração. Então, um dos 12, versículo 14, que se chamava Judas Iscariote, foi aos principais dos sacerdotes e lhes disse: o que me quere dar, e eu vou-lo entregarei. Ó, o que foi fazer um negócio, procurou. Quanto que vocês me dão, que eu vou entregar ele para vocês. E eles lhe pesaram 30 peças de prata. Vocês lembram bem, irmãos, que lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 28, José, ele foi jogado numa cova, alguma versão fala cisterna, assim, foi jogado. Depois ele foi vendido, que foi vendido para o Egito, um ismaelita, parece, que foi vendido por 20 moedas de prata. Olha, simbolizando Cristo, mas só que lá em Gênesis, falando tudo o que acontecia, mas José foi sempre mais baixo, porque José foi um tipo de Cristo, de todo o sofrimento dele, tudo que se passou dele com os irmãos dele, referindo no encontro quando o povo dele, Israel, foi atrás de Jesus no final deste mundo, na grande tribulação. É a mesma coisa que foi acontecido com José. Deus vinha trabalhando desde aquele tempo. Então ele vendido por 20 moedas de prata e Jesus 30 moedas de prata. Olha o preço, é o preço do escravo também. Isso está também em Êxodo 21, 32. E também está em Zacarias 11, 13 também. Mas Jesus, 30 moedas de prata. E desde então, buscava a oportunidade para o entregar. Quando ele negociou, então ele buscava a oportunidade. O Judas, como ele acompanhava Jesus, ele já sabia todo ponto, todo momento, na hora onde ele ficava, como ele fazia, tudo. E no primeiro dia da festa, agora aqui é a preparação para a Páscoa, no 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Olha, então nós olhando aqui que ele estava procurando um lugar para preparar, para comemorar a Páscoa. Então, e agora hoje, o que precisa fazer aquele que ainda não fez?
preparar para receber Jesus. Cada um deve procurar prepara o seu coração, prepara a sua vida, abre a porta do seu coração para receber Jesus. Então aqui fala dos preparativos para comer a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Então, para comer Jesus, deixar Jesus entrar na sua casa. E ele disse: ide para a cidade, um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz, meu tempo está próximo. E tal, o 18. E em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Imagina, ele mandou essas pessoas aí na frente para falar que um certo homem, né, diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Então ele contou, ele disse que o tempo dele está próximo. Então, e em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Que honra para aquela família, irmãos, aquela casa, receber Jesus. Agora, que honra hoje aquela casa que recebe Jesus. A tua casa recebeu Jesus? Quantas casas que recebem Jesus hoje? Ó, a casa aqui, o nosso corpo é a casa, é uma casa, é um templo, mora o Espírito Santo, o Espírito de Deus. É uma honra para você receber Jesus dentro do seu coração. Abre as portas, é uma honra. Você vai ser honrado um dia. Às vezes agora não. Agora, pelo contrário, a pessoa, ele é desprezado quando recebe Jesus. Ele é desprezado da sociedade. Em certo sentido. Na sua crença. Então agora precisa que a pessoa recebe Jesus dentro da sua casa. Quando Jesus, ele entra dentro da tua casa, vamos dizer, na nossa família, muda o modo de agir, o modo de pensar, o modo de falar, o modo de crer, quando Jesus entra de verdade. Mas a casa, família que não tiver Jesus em nenhum coração daquela casa, irmão, você pode dizer, essa casa deve ser bem ruim, lamentável. Não sai nada aproveitado que agrada a Deus. É o maligno, ele está tomando conta das famílias, do mundo. E os discípulos, versículo 19, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Os irmãos, os discípulos faziam o que Jesus pedia. Nós cristãos, nós membros desse corpo, desta igreja, nós somos discípulos de Cristo hoje. Estes discípulos aqui que está falando não existe mais. Eles já fizeram a sua parte, cumpriram a sua missão, deixou aqui o seu testemunho para ser seguido, e eles estão lá na glória, e o corpo aguardando a ressurreição. Agora, nós somos discípulos, nós devemos fazer o que Jesus pede, o que Jesus manda fazer. É lamentável. Nós devemos saber que no corpo de Cristo deve estar todos os membros, se for possível, a não ser por uma justa causa, por uma causa justa, como diz em Salmos 25. É chegada a tarde,
ele assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a lhe dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que comigo põe a mão no prato, esse me há de trair. Vocês prestam bem atenção. Então ele apresenta aqui o Jesus Cristo, ele falando de Judas. E Judas já sabia que era ele, porque ele já estava com o coração endemoniado. Mas os outros ficaram tudo tristes. Vocês notem bem, se você vai falar para a humanidade, que nem talvez seja correção para um, aí a humanidade e os outros ficam tristes com a notícia, com a pregação. Às vezes não é para eles. O irmão Félix costuma sempre dizer: aquele que a carapuça servir, paciência. Então, agora tem muitos Judas nos dias de hoje, tem muitos, traindo Jesus. Que nenhum chamado cristão seja igual Judas, traindo Jesus, crucificando Jesus de novo, querendo. Ele respondendo disse: o que comigo põe a mão no prato. Então ele já deu a pista para eles, deu a dica: esse me há de trair. Na verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Ele disse: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Agora ele mostra que a consequência eterna que este homem teve e tem. E assim hoje todos que rejeitam a Cristo têm consequência. Hoje está só alegrando, está vivendo, está divertindo, a carne gosta. O mundo está aí, está aberto. Mas ele vai sentir o drama, a dificuldade, depois que ele partir. Aí não tem mais jeito de voltar atrás. Aí ele diz que, em verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, já estava escrito. Jesus disse: mas bom é para que se este homem não houvera nascido. Para fazer algo que Judas fez, ele falou: era bom que esse homem não houvesse nascido, porque o castigo ia ser muito severo. O fogo do inferno, da geena, já fala geena. É a última etapa, a geena. Onde o bicho, o verme, não morre. E o fogo nunca se apaga. Então, aqueles que rejeitam a Cristo, que morre sem ter a certeza da salvação, ele vai sentir o fogo, já vai experimentar. No momento, vocês imaginam só, vai uma queimadura, quem é que aguenta ficar perto do fogo? Eu, quando trabalhei um montão também, trabalho na farinheira lá, no forno, você ia jogar a lenha, a madeira no forno assim, você não aguentava chegar dessa distância perto, você jogava assim rápido, porque o calor é muito. Naquele tempo eu não era convertido, eu não fazia a mínima ideia. Agora você imagina lá, quando eu caí lá, não sai mais. E respondendo Judas, que o traía, disse, ele teve coragem: sou eu, mestre? Ele disse: tu o dizes. Então a resposta do Senhor, evidentemente, era tão
certa, sem dúvida. E os outros ouviram. Ficou admirado, talvez, os discípulos. Enquanto comia, o 26, enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Vocês vejam o amor de Deus mostrado na cruz, no Evangelho de João 3,16. Antes disso, que Jesus falou, enquanto ele comia, aí celebrando a ceia, e para nós lembrar disso, ó, Jesus tomou o pão, que é em primeiro lugar, e abençoando-o, né, fez a oração, partiu e deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele mostrou aqui num certo figurado o que ele ia passar. Isso vem até hoje. Aí ele diz, porque olha, então isso é um símbolo. Não deve tomar isso no pé da letra, pensar que o pão se transforma no corpo de Cristo. 27, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Não é só alguns. Ele diz: bebei dele todos. Até Judas tomou. Judas, os outros não sabiam, mas era um ímpio. Ele era o tesoureiro. Judas participou. Hoje, precise que nós devemos, para não ficar com a consciência pesada, não receber um castigo pior de brincar com o ato da ceia, de não confessar pecado, de não procurar servir a Deus como é. Os irmãos, todos nós temos o compromisso. Hoje eu não tenho compromisso com o mundo, eu tenho compromisso com Deus. De aonde for, eu levo a Bíblia, eu devo pregar, falar. Agora, os irmãos têm compromisso tudo com o mundo, mas não esquece, não separe, tenho compromisso com Deus, porque a gente já vive no mundo bastante. Lembre na hora, agora é a hora de culto, a hora de servir o meu Senhor. Esquece de todos os problemas que tiver. Esquece. Nós estamos servindo Deus, o nosso Senhor que derramou sangue por nós. Não é homens. Não vem na igreja para agradar homens. Eu sempre estou falando para alguns irmãos, que não estão fazendo parte, reclamavam, e visitante. Ah, mas aquele irmão falta bastante, aquele outro falta bastante. Falei, não olha para os irmãos, olha, é você e Deus. Cada um vai prestar conta diante dele com Deus. Talvez pode ser nesta vida, talvez pode ser breve, talvez pode demorar. Lembre-se, o momento sagrado, o que eu preciso estar na igreja. Tem que dizer, eu preciso estar na igreja, é isso. Deus não precisa de nós, Jesus não precisa de nós, Ele já fez, e nem a igreja que precisa dele. As bênçãos vêm dos céus, não é nós que abençoa. Nós oramos, nós pedimos para as pessoas. Irmãos, se os cristãos de hoje em dia fossem igual os discípulos, corria perigo. A Bíblia ela é muito clara para nós. Nós não devemos, eu vou visitar a igreja.
Visitar é para quem não é membro, ele faz uma visita e nós devemos ter a cortesia, o amor de receber bem, conversar bastante com os visitantes. É difícil de trazer eles para junto de nós, e quando vem, ninguém não dá nenhuma palavrinha. Precisa que todos juntos não deixem. Nós devemos receber bem. Agora, e os irmãos? Nós não podemos, os irmãos que estão ser visitantes. Nós temos que devem estar presentes. Aí ele diz: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. O cálice também tinha a intenção de servir de símbolo do sangue que ele ia derramar. Porque isso é o meu sangue, o sangue do novo pacto, diz aqui, mas quer dizer, o Novo Testamento, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Quem aceitou Jesus Cristo deve participar da ceia. A ceia não é para salvar e não era para santificar, mas em gratidão a Deus. A morte de Cristo no Calvário, ela cancela qualquer tipo de pecado, mas precisa ir arrepender e ir até Ele. Deus não salva pecador nenhum se não for por meio de Jesus Cristo, através dele. Parar no 29 aqui, para depois passar a palavra por irmão Paulo. E digo-vos, irmão Paulo quer preparando? Pode ir preparando, irmão Paulo. E digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia, quando beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Olha bem, isso que nós estamos fazendo, irmãos, vai ser repetido junto com Jesus presente no milênio, no reino de meu Pai. Vai ser, aí ele fala: e digo-vos desde agora eu não vou beber mais com vocês o fruto da vide. Ele falou: agora não, esse é o outro. Até aquele dia, olha bem, agora tem esse espaço de tempo. Quando beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Para aquele que ele falou, já morreram, partiu tudo. E nós agora, e vem continuando, sai uma turma, morre, vem outros. E nós precisamos trabalhar junto na igreja, para deixar a igreja para outros. Essa igreja aqui já trabalhou bastante, veio bastante membro, veio passando. Ficou o tempo do irmão Félix, mais de 30 anos. Depois passou, veio o pastor Carmo, ficou o irmão Paulo. Agora estamos nós. Vai chegar um ponto que nós não estamos aqui. Como que nós vamos deixar a igreja? Nós precisamos estar firmes. Amém?